Thaís Luquezzi aqui comigo, porque a gente vai falar sobre a chuva que chegou com tudo no interior da Bahia, né? Exato, a gente vinha falando, né? Já tem 2, 3 dias que ela se mantém forte por lá. E ontem provocou estragos em algumas cidades. Em Ilhéus, gente, um avião que saiu de Salvador não conseguiu pousar no aeroporto ali, Jorge Amado, e voltou para a capital baiana, Ana. Pois é, outro avião só conseguiu pousar no terminal depois de uma segunda tentativa. Em Santa Cruz Cabrália, choveu mais de 200 milímetros nas últimas 24 horas. 40 pessoas estão desalojadas. Em Maraú também choveu forte e as ruas ficaram alagadas. A gente vai ver agora as imagens. Olha só, gente, os moradores tiveram muito trabalho para limpar ruas e as casas que ficaram cheias de lama. Olha só, todo mundo ali trabalhando. Uma tristeza, né, Ana? Demais, né? E em Correntino, o volume de chuva foi tão grande que o Riacho Vermelho, que fica no centro da cidade, transbordou. Em 2 horas, choveu cerca de 70 milímetros e, para piorar, uma ventania ainda provocou queda de árvores e algumas casas acabaram sendo danificadas. Thaís, conta pra gente se vai continuar chovendo, né, com esse volume todo, com essa força toda ali na região. Infelizmente, sim, vai, Ana. Essa chuva tende a ficar mais fraca. Isso só a partir de terça-feira, quando aquela frente fria que está por lá ainda deve se afastar. Infelizmente, a atenção ainda é grande para toda essa região. Um bom dia para você, prazer ter a sua companhia. Por isso, gente, existe ainda o risco para alagamentos e deslizamentos, isso em toda a faixa leste da Bahia. E esse risco ele é alto ali no recôncavo baiano e se estende até a divisa com Sergipe. Salvador está chovendo quase que sem parar. A gente vê imagens, olha só, da câmera já molhada. Isso desde o meio da tarde de ontem. É uma chuva persistente e hoje, por conta disso, a temperatura não deve avançar muito dos 27 graus à tarde. Então, a região que continua em alerta. E veja o quanto já choveu nas últimas 24 horas. A gente destaca aqui para vocês, Salvador, ontem foram 66 milímetros e hoje é a previsão de mais 80. É muita chuva para um dia só, acumulado com o que já veio. Em Itaperoá, foi mais que isso, quase 130, hoje mais 50. E em Itacaré, se aproximou dos 200 milímetros e hoje vem mais 40. A principal responsável ainda é a frente fria, que desde sábado avançou pelo país e hoje está aqui. Quando ela chegou na Bahia, ela começou a se movimentar, Ana, de maneira muito lenta. E com isso foi potencializando os temporais. Estava muito quente em Salvador, fazia 33 graus. E esse choque de temperatura também ajuda nessa chuva forte. Muita água, né, Thaís? Exato. Você vê que as nuvens, olha só, elas ficam meio que posicionadas bem na direção da frente fria para essa região aqui. Então, ela só deve se distanciar a partir de terça e hoje ainda deve avançar em direção a Sergipe. No restante do país, a gente ainda tem nuvens espalhadas pelo norte por conta da zona de convergência intertropical, com reforço dessa alta da Bolívia, ali no canto da tela, como vocês veem, que ajuda a organizar essas nuvens. Tem uma umidade ainda vindo do norte em direção ao sul e hoje começa a aparecer um pouco de chuva que pode ser moderada a forte nessa faixa aqui do oeste do Rio Grande do Sul por conta dessa baixa pressão que está na Argentina. No restante do país, tempo firme e gelado por conta da alta pressão. Esta aqui é a área de perigo hoje. A gente destaca, então, todo o leste da Bahia e o sul, quase até o centro do Sergipe já, com chuva que pode ser bastante volumosa, como a gente viu. Tem áreas também do Amazonas e Roraima com bastante chuva e o norte do Amapá. A gente lembra a vocês que aqui no recôncavo baiano os ventos podem chegar a 70 km por hora no dia de hoje, então atenção. Veja aqui outras cidades onde chove muito hoje. Então Aracaju tem previsão de 30 milímetros, você vê que a temperatura não passa dos 25, bem mais frio que nos últimos dias. Em Fonte Boa, ali no Amazonas, que fica às margens do rio Amazonas, também 30 milímetros. E no Oiapoque do Amapá, na ponta norte do Brasil, também 30 milímetros de chuva para hoje. É um volume considerável. Aqui em São Paulo, a gente pode ter recorde de mínima de novo, com previsão de 14 graus para hoje, Ana. Dá para ver algumas nuvens ali pelo céu, né? Sentiu esse friozinho? Eu não senti, eu achei que hoje a madrugada estava menos fria que a de ontem. Será que vai baixar tanto? Vamos acompanhar por aqui. Ontem a gente teve 15 de mínima, hoje previsão de 14. É parecido, mas 1 grau nessa faixa aí já faz diferença. A máxima hoje deve chegar ali na casa dos 25, 26 graus aqui. E tem chance de recorde de mínima, não só aqui, mas em BH também com 14, no Rio de Janeiro com 16 e em Vitória com 20 graus. Quero mostrar para vocês a cidade de Uruguaiana, que hoje pode
pode ter chuva. Essa chuva pode acumular até 30 milímetros, você vê imagens ao vivo ali da campanha gaúcha. Pode vir agora pela manhã, mas amanhã essa chuva já vai embora. A máxima para lá chega aos 24 graus e por conta das nuvens chega a 15 graus na madrugada, não faz tanto frio assim, diferente de Curitiba, Ana, que hoje deve amanhecer perto dos 11 graus para lá. Algumas nuvens no céu, não são nuvens de chuva, a máxima chega aos 24 lá no sul, em toda a região sul do país, está bem mais frio que aqui no sudeste. Como é de costume, né, Thaís? Exato. Obrigada, viu, pelas informações. Daqui a pouco a gente conversa mais. Até já e o detalhe os próximos dias também. Agora, Thaís, essa chuva bem-vinda vai continuar até quando ali no interior da Bahia, hein? Bom, se a gente falar nesse curto período de tempo, ainda chove hoje. Essa chuva ela é menos volumosa aqui no leste baiano, que a gente está falando daqueles temporais, mas ela deve vir. Ali, Vitória da Conquista, a gente teve temporais mais ou menos há umas semanas atrás. Até choveu, né? Só que essa chuva acabou demorando. Você viu o céu fechado ali, Ana? Bem fechadão mesmo, Exato. Né? E até tinha água, a gente via ali no grão. Bom, gente, o risco hoje de temporal ali na Bahia, chuva forte mesmo, fica na faixa leste do estado, inclusive com aqueles riscos que a gente mencionou para vocês, de alagamentos, deslizamentos. No sertão baiano, também na faixa oeste central do estado, amanhã até continua chovendo, perto dos 10 milímetros, não é muita chuva, e aí no domingo começa a diminuir. O outono não é uma estação muito chuvosa no interior, é só mesmo no litoral. Falando dessa chuva na faixa leste, vamos começar abrindo imagens de Salvador, a gente já consegue ver mais o tempo aí, tá mais clarinho, o dia já perto do amanhecer, só que tá muito nublado. Desde ontem à tarde que essa chuva tá quase sem trégua ali na capital baiana, hoje a máxima não passa dos 27 graus, a previsão são de 80 milímetros provocados principalmente por essa frente fria que está sobre o estado. Amanhã, gente, tem previsão de mais 100, no domingo mais 70, na terça-feira mais 50 milímetros, então esse risco para deslizamento ele está alto ali em todo o recôncavo baiano. Para Aracaju, ali, para Sergipe, essa chuva também avançou. Você vê que o céu ali da capital de Sergipe está bem mais carregado. Hoje a máxima eu tinha mencionado 25, mas não, são até 28 graus. Mas chove menos que na Bahia, ainda assim é temporal. São 30 milímetros para lá. Veja como o céu está bem diferente, Ana, do que a gente costuma ver ali no Nordeste. Muito diferente mesmo, bem fechadão, né? Exato. Essa chuva deve começar a diminuir a partir de terça-feira para aí também. Na maior parte do centro-sul do país, pegando de Goiás até o Rio Grande do Sul, é o tempo firme que é o destaque deste feriado. E com frio. Isso porque aquela alta pressão continua por aqui desde o fim de semana e a gente teve aí recorde de temperatura em Porto Alegre ontem, aliás, nos últimos 3 dias seguidos. Só hoje que sobe um pouquinho, a mínima, aliás, prevista de 11 graus. Em Florianópolis fica bem mais agradável, digamos assim, com mínima de 17, Curitiba a mesma mínima de Porto Alegre, São Paulo deve chegar aos 14 até terminar de amanhecer, Rio de Janeiro deve bater recorde de 16, assim como BH deve ter recorde de 14 e também Vitória, recorde de 20 graus. Devem ser as temperaturas mais baixas para uma manhã do ano nas 4 capitais aqui do Sudeste. Só que, Ana, vai esquentar um pouco mais à tarde em relação a ontem. Vamos ver aqui? Olha, São Paulo, 24 ainda, deve chegar até perto de 25 graus. A gente tem Rio de Janeiro com 28, já está mais agradável, né? Bem mais agradável. A gente tem 24 também em Curitiba, mais quente que nos últimos dias. Porto Alegre chega aos 26 graus. E aí eu mencionei, né? Parte do centro-oeste, ali meio de Goiás para cima, aí já começa a ter calor. Cuiabá já chega aos 32 graus, parecido com Teresina, 31 em Palmas, faz 31 também em Rio Branco, 30 ali em Boa Vista e também em Macapá. Aqui só na faixa aqui do Sergipe a gente consegue mostrar? Não, aqui a gente tem João Pessoa com 29 graus para hoje. Bom, maio está só começando, né, gente? Eu te mostro qual deve ser a tendência da umidade, que já começa a baixar a partir de agora no centro do país. Isso porque a chuva deve ficar dentro da média em toda essa área que vocês veem em branco. Deve ficar
abaixo da média, pegando o interior de São Paulo, sul de São Paulo, centro-norte de Minas, boa parte de Mato Grosso, também em áreas do nordeste, do norte do país, inclusive bem abaixo da média nessas marcações. Ou seja, a chuva tende a diminuir a partir de agora no norte do país. E deve ser acima da média no Rio Grande do Sul, é mais ou menos o que a gente tem na estação, e também em Mato Grosso. Falando sobre temperaturas, esse mapa já mostra, né? A gente deve ter, nesse mês de maio, temperaturas acima da média. No rosa, na cor que a gente percebe aí, é 1 grau acima da média. Lembrando que a gente está no outono, as temperaturas não são tão altas assim. E devem ficar até 2 graus acima da média nas marcações mais escuras, especialmente na faixa de Mato Grosso, um pouco de Goiás e no oeste da Bahia. Pega um pouquinho aqui a região metropolitana de São Paulo, mas ainda assim não é calorão, Ana. Calorzinho de outono. Exatamente. Vamos ver como é que está Porto Alegre? Mencionei para vocês que hoje a gente tem previsão de 11 graus. Ontem bateu 10 e dia a dia tem ficado cada vez mais frio, mas por lá a gente deve ter essa condição, inclusive na semana que vem. Só deve voltar a chover mesmo lá para outra semana. Máxima hoje de 26 graus. Vai ficar mais quentinho por aí. Vamos passear um pouquinho para Florianópolis, vamos ver como é que está o tempo por lá. Por lá bem mais quente já amanhã, com 17 de mínima prevista e máxima de 25 graus. Continuando nosso passeio pelo centro-oeste, vamos para Campo Grande. Campo Grande que anteontem registrou 13 graus de manhã, bem frio. Geladíssima amanhã. Para eles, bem frio, mas hoje já começa a esquentar. A previsão é de 18 graus, já dentro da média ali para eles. E a máxima deve chegar aos 29 graus para lá. Então, já está mais quentinho do que estava nos últimos dias. A alta pressão ainda tem ali os seus resquícios no centro-oeste, mas muito mais no sul e no sudeste, Ana. Valeu, Thaís. Daqui a pouco a gente conversa mais. Até já já. Agora são 5h46 pelo horário de Brasília. A gente vai para aquele resumão da previsão do tempo. No meio do feriado, muita gente ainda quer saber como o tempo fica. No centro-sul do país, tempo firme, mas a gente tem que reforçar, Ana, aquele alerta de chuva forte, toda a atenção voltada ali para o leste da Bahia. Inclusive, o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais traz esse risco alto para deslizamento, especialmente, pegando toda a faixa do recôncavo baiano, chegando até ali a parte próxima ao estado de Sergipe, e tem chuva forte, inclusive em Alagoas. Sergipe chove forte, então o pessoal tem que ter atenção. Aquela frente fria que passeou pelo centro-sul do país está agora em direção ao recôncavo baiano, potencializando os temporais por ali. Podem ter temporais também a faixa do Amazonas, faixa norte, Roraima e bem no norte do Amapá. Essa faixa em verde escuro é onde o sol aparece menos no país e pega essa área aqui toda da Bahia, inclusive. No verde claro, pode chover uma chuva mais pontual, inclusive aqui no oeste do Rio Grande do Sul, por conta de uma baixa pressão que está ali na Argentina. Aqui, Uruguaiana, região da Campanha, a chuva pode ser potencialmente moderada em alguns pontos, até forte, mas depois amanhã ela já se afasta. Tempo firme hoje no Brasil, pegando boa parte aqui do Nordeste, desde essa faixa leste do Maranhão, passando até aqui Pernambuco principalmente, é onde faz calor, e também aqui em boa parte de Goiás, de Mato Grosso, descendo até o Rio Grande do Sul. Lembrando que amanhã ainda tem risco de geada, a gente está falando de frio no sul do país, especialmente na Serra Catarinense. O dia tem começado gelado no sul do país e em parte do sudeste, mas à tarde já pode aquecer, especialmente no centro-oeste. Campo Grande, que registrou uma temperatura bem baixa anteontem, hoje já começa com 18 graus, a máxima já chega aos 29. Fica um pouquinho mais quente amanhã em Goiânia, mas também chega aos 29 graus, com tempo firme. Natal varia de 24 a 30, também com sol o dia todo. A mesma temperatura para Fortaleza, onde o sol também vai imperar ao longo do dia e do feriado todo. E há uns 4 dias sem chuva na faixa central do Brasil, a gente já vai se aproximando do que vem para o outono. Umidade baixa, Ana. Pois é, não tem jeito, né? Essa época do ano já começa mesmo. O ar fica bem seco, né, Thaís? Exato. Então, você tem todas essas marcações aqui em amarelo, pegando grande parte do Nordeste, pegando também sul de Mato Grosso, boa parte de Mato Grosso do Sul, e nessa faixa entre o Triângulo Mineiro e o norte de São Paulo. É onde a umidade chega a 30% à tarde, isso é metade
metade do ideal para a nossa saúde. E a gente deu uma olhada aqui ontem, se volta a chover, especialmente aqui em São Paulo, pelo menos até o dia 12, ou seja, quase até o meio do mês, não tem previsão de uma chuva significativa. Então, esse tempo aí mais seco deve avançar pelo sudeste também. Bom, falando do feriado, até terça-feira, avançando um pouquinho mais, continua chovendo muito forte no litoral da Bahia. Hoje eu falei 80 milímetros para Salvador, mas se a gente pega o acumulado até terça, pode chegar a 350 milímetros, é muita chuva para lá. E aí essa faixa leste aqui de Sergipe pode chegar a 160 milímetros, então atenção. Bom, e na maior parte do sudeste o tempo vai continuar firme nesse feriado. Então falando de São Paulo, as temperaturas sobem um pouquinho nas manhãs, chegando a 15, 16 e a máxima chega até 28 graus avançando para terça-feira. No Rio de Janeiro, amanhã quem for ao show da Lady Gaga, a mínima cai para 16 à noite, a máxima 28 à tarde. Vai estar agradável, mas é bom levar um casaco, porque 16 no Rio com vento é frio. E até terça-feira a temperatura sobe para 30 e as mínimas também sobem um pouquinho para 18 graus, viu? Vamos fechar com imagem de Vitória? Por lá também tempo firme, dia começando com 20, máxima chega aos 28 graus. Essa ponte linda que a gente sempre mostra. Também o pessoal que estiver por lá vai estar mais agradável que aqui, viu, Anne? E para fechar, acho que a gente tem o Recife, que o céu deve estar bem bonito por lá. Vamos ver como é que tá? Olha que lindo. Brilhando forte já. Uma pintura esse céu, Ana. Máxima ali na casa dos 31 graus, com o sol imperando também. Por lá não tem previsão de chover. E agora, para fechar, a imagem de Santos, aqui em São Paulo. Deve ter um pouquinho mais de nuvem por aqui. Vamos ver como é que tá o céu? Nem dá para ver direito, nem amanheceu. E a temperatura varia de 18 até 26 graus. Tá bem mais ameno aqui. Para mim, frio para praia, né? Mas para outono tá no padrão. Praia, assim que o sol esquenta, Thaís. Não precisa nem de casaco, não. Thaís gosta de um casaco, gente. Mas na praia hoje em Santos vai precisar, não. Eu levo cachecol nessa temperatura, mas para muita gente vai estar bom, Ana. Obrigada pelo resumão, viu? Eu que agradeço.